Olá! Encontramos mais uma vez no Se Liga da Educação com o 5º ano. Sou a professora Rosimeire Reis, de Língua Portuguesa. Hoje, o nosso tema é artigo de opinião. Vamos à última aula do PET 2, semana 6. Muito bem, para a aula de hoje, você irá adquirir algumas habilidades. A habilidade de opinar, defender algum ponto de vista sobre um tema polêmico relacionado a situações vivenciadas ou na escola ou na sua comunidade, utilizando o registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando também a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Estas são habilidades para você apropriar da competência de artigo de opinião. Muito bem. O artigo de opinião, você vai encontrar muito a predominância dele no jornal. Ele é predominantemente do domínio jornalístico. Agora, veja bem, você para opinar, para poder escrever, para argumentar, a sugestão é de que você leia bastante artigos de opinião. Você vai encontrar muito nos jornais. Você, como principiante de leitor, de textos mais argumentativos, de textos mais robustos, então faça essa experiência de procurar no jornal os artigos de opinião para você construir essas habilidades que nós estamos propondo. Veja bem, no jornal, na revista ou no periódico, o texto de opinião forma um corpo distinto na publicação. Por que distinto? Distinto da notícia, distinto de um anúncio, distinto de qualquer outro. É porque ele traz a interpretação de um autor sobre um fato ou um tema variado. Então esse autor, ele se distingue do jornal, pois ele vem assinado e o jornal ele não tem nada a ver com essa opinião, ou seja, diretamente. O jornal não é responsável pela opinião desse autor, ou seja, ele dá o espaço para esse autor se posicionar, colocar o seu artigo, a sua opinião e, naturalmente, a respeito de algo que foi publicado, geralmente do próprio jornal. Qual que é a estrutura composicional do artigo? Bom, o artigo ele desenvolve de maneira explícita ou implicitamente. O que significa isso? Explícita é quando ele fala abertamente, quando ele não mede tanto as palavras, porque ele fala direto. Não medir as palavras não quer dizer sair da formalidade, não. Mas ele direta ao assunto, falar abertamente sobre o que ele está querendo dizer. Ou então implicitamente, deixar que as pessoas subentendem, compreendem. É só algumas pessoas que sabem sobre aquele assunto. Então, elas estão vendo implicitamente o que ele quer dizer. Ele, então, vai fazer um fecho conclusivo e ele vai partir de uma exposição de ideias e de argumentação ou de refutação. O que é argumentar e refutar? Refutar, ele nega algumas coisas que foram publicadas, ele coloca em dúvida, ele questiona, ele argumenta aquela publicação que teve anteriormente, geralmente de uma notícia, de um fato, né? Em suma, a partir de uma questão polêmica, em um tom e um estilo de convencimento. Enquanto a notícia não tem função de convencer, ela faz o fato, o autor da opinião, o articulista, ele quer convencer talvez que aquela notícia não era bem assim, ou então ele quer, por exemplo, enriquecer aquela notícia, que além do que ela pôs, faltou alguma coisa que do ponto de vista dele deveria ser colocado. Então ele polemiza algum fato que ocorreu. Ele tem como objetivo, então, apresentar seu ponto de vista sobre o assunto, então ele usa esse poder de argumentação. Ele defende, ele explica, ele justifica, ele desqualifica alguma coisa, como se não foi nada daquilo, a notícia distorceu. Então ele se posiciona. Muito bem, eu fiz esse caminho que parece mais ou menos com o que o articulista faz. Veja o que ele faz, o que ele usa fundamental
qualquer articulista, qualquer opinião, você, por exemplo, se for escrever um texto de opinião, você precisa de usar esse recurso central, que se chama argumentação e a persuasão. O que seria argumentação e persuasão? Argumentação é tudo que você pode colocar no seu texto para convencer alguém. Agora, você não convence se você também não tiver outras palavras, outras organizações das frases com a persuasão, ou seja, a sedução, convencer que você está argumentando no caminho que é mais certo, que é o mais correto. Então, você quer atrair as pessoas que leem para concordarem com você, tá? Para fazer também voz, fazer coro com sua fala. Bom, como que ele faz? Primeiro, ele identifica o tema. Identifica o tema para quem vai ler já saber sobre o que vai falar. Ele toma uma posição. Ele se posiciona sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui. O tema retorno às aulas, por exemplo, e a tomada de posição, se ele é a favor ou não. Ou então ele tem uma posição, o retorno às aulas é importante, mas estou discordando do retorno ser parcial. Aí ele começa a argumentar. Ter excluído, por exemplo, as crianças acima de 12 anos, ou os jovens acima de 12 anos. Aí ele pode começar a fazer acusações claras aos oponentes, como, por exemplo, os oponentes, a gente que constrói, não é que é oponente a você, ou você é articulista, ou você é autor. Mas ele cria esses oponentes, porque são eles que estão contrariando a posição dele. Como, por exemplo, deveriam voltar sim, eu acredito que eles estão fazendo corpo mole, que deveriam voltar aos adolescentes, nós estamos sentindo falta. Então ele começa a acusar. Ele faz ironias, é claro, né? Por isso que eles não querem, porque aí a gente demora mais. Então ele pode fazer algumas ironias. E ele apela para a sensibilidade de quem lê. Como esse apelo? Por isso estou aqui, fazendo com que vocês repensem, que a sociedade repense. Será que nós devemos ficar sem aula? Então isso é mais ou menos a opinião que você coloca como sua e que você quer que algumas outras pessoas também entrem nessa sua opinião e também concordem com você. Mas tem um outro tipo também de autor. É o autor que ele identifica o tema, mas ele toma distância. Para ele tomar distância, ele faz um percurso mais longo. Por exemplo, tomar distância, vamos falar o mesmo exemplo. Estamos sem aulas. As aulas retornaram só para as crianças pequenas. Parece que não vai ter condições das aulas retornarem para os adolescentes ou as crianças mais velhas. Aí ele começa a colocar construções impessoais. Parece que as crianças passam menos problemas para a sociedade que está em pandemia. Parece que a escola pode não ter muito controle com as crianças mais velhas. Então ele vai fazendo construções impessoais que não são dele. Ele faz uma objetividade, consenso, como por exemplo, todas as crianças deveriam estar nas aulas porque todo mundo está perdendo. E depois ele tem que fazer descrições detalhadas. Que descrições detalhadas, por exemplo? Ele vai falar, existem professores que estão, existem 60% de professores que são a favor. Aí ele vai fazer pesquisa. Existem pais que desejam muito. Então ele vai colocar descrições detalhadas, precisas e com dados. Aí ele vai buscar lá as informações das quais ele está contra. E depois ele faz uma enumeração de fontes, segundo a prefeitura, segundo a rede estadual, segundo a universidade. Ele vai colocar fontes de que elas pensam para que ele, tomando distância, ele confirme essa persuasão. Essa também é uma forma de você utilizar. Ela exige mais leitura para você enriquecer a sua opinião. Bom, nós voltamos aqui a um texto de opinião real, a um texto de opinião que foi publicado e que é um assunto que foi polêmico, é polêmico e vem rendido há muito tempo. O título vocês estão vendo que eu tirei da página do jornal, certo? E aqui nós temos um título bem polêmico.
O título contribui muito para convencer as pessoas, ele já começa a convencer do título. Vejam bem, o título é O Museu Nacional Vive. Ora, uma notícia aconteceu um incêndio do museu. A outra coisa é agora alguém dizer que o Museu Nacional vive. É a opinião de quem? Do diretor do museu. Ele já está querendo convencer as pessoas que, embora a tragédia tenha acontecido, ele continua vivo, já convence. Ele também convence com a linha fina. É quase que uma posição. Movimento não pode servir de centro turístico de veneração à família imperial. Então ele já está entrando no convencimento do leitor. Ele assina, não é o jornal, e em seguida ele vai e coloca a identificação do tema. Ele coloca por que ele disse anteriormente que o museu não pode servir de veneração. Por quê? Eles, segundo ele, estão querendo transformar um museu no Palácio Imperial e deixar o acervo de fora. Isso é ele já colocando qual que é o problema que ele vai se posicionar. Ele então se posiciona colocando que, de acordo com a reportagem que ele leu, que ele agora vai dizer o que ele pensa dela, estão procurando descaracterizar. Quando ele fala descaracterizar, é uma palavra dele, e quando ele fala e está servindo de veneração à família, ele também está colocando, olha, estão deixando de tratar a ciência para venerar uma família que é história. Então ele já tomou posição. Depois que ele tomou posição, logicamente tem outras informações que cooperam para ele falar. Por exemplo, imagem. A gente usa para poder fortalecer o artigo. Ele então vai descrever com detalhe e precisamente por que ele está dizendo que o museu vive e que o museu não pode tornar lugar de veneração. Ele vai e coloca a história do museu, que ele é desde 1818, que ele deixou de ser palácio para tornar-se um estudo de ciência, que foi assinado por um decreto real, de que depois a família real indo embora, o Dom Pedro, imperador, pegou o seu museu e levou também as coleções de plantas, de minerais herdados para esse espaço. Então ele está mostrando a história do museu com descrições detalhadas. Após a proclamação, ele falou que o museu serviu para fazer a primeira Constituinte brasileira e que recebeu o museu também do imperador todo para lá e que a proposta foi manter o espaço como de ciências. E também ele coloca uma coisa bem importante, que em determinado tempo ele foi incorporado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, consolidando como espaço científico, né? Bom, depois ele faz questão de mostrar o que foi recuperado, aqui como os ossos de um grande dinossauro, né, para poder fortalecer a sua argumentação. Depois ele coloca que existem a objetividade e o consenso dele, que ele coloca que o museu, completando o bicentenário, depois dessa tragédia, com pessoas que estão contribuindo para melhorar o museu, e que esse dia 2 de setembro de 2018 ficou marcado como uma comoção nacional. Então ele está querendo ter o consenso de quem está lendo e para estar de acordo com ele. E aí ele coloca que a Alemanha concedeu aporte financeiro, o Reino Unido, os Estados Unidos, tudo para convencer que o museu não pode mudar a sua configuração de espaço científico. Mostra também a recuperação dele através de imagem, tudo junto com o seu artigo. Depois ele apela para a sensibilidade do leitor. Ele diz, as iniciativas de reconstrução institucional, temos que destacar a fundamental ajuda do MEC, da Unesco, do Instituto Cultural da Vale, do Bradesco, da Alerj e tudo que mantém o projeto. Continua apelando. Fica claro que o Palácio é inseparável do Museu Nacional,
ou seja, não podemos perder o museu, né? Esperamos voltar a contar com o IPHAN, sem ideologia. O mesmo vale para o Ministério de Relações Exteriores, que se empenhou em auxiliar com outros países. Então aí, ele apelando para o leitor, ele então quer dizer, puxa vida, gente, atenda esse pedido. E a gente vai ver que fica em tendências e debates. Olha só, na seção do jornal Tendências e Debates, quer dizer então que nós temos a certeza absoluta que é um lugar onde fica reservado para aqueles que querem opinar. Muito bem. Aqui ele finaliza então a sua apelação e ele termina dizendo: o Museu Nacional vive. E também justifica que tem um projeto com esse nome para não perder o museu. Aplicando, você então vai ter que expor sua ideia sobre o grande fenômeno do momento. Lá no seu PET, na semana 6, você verá que terá que escrever sobre a disseminação descontrolada de fake news. Então, o que eu vou lembrar para você? Você deve iniciar identificando o tema com clareza. Você tem que se posicionar acerca do tema. Como que você se posiciona? Você também tem uma opinião sobre fake news? Se você não tiver, você vai ter que ler mais um pouco sobre isso para você ter aquelas argumentações, para você ter informações precisas. As suas descrições devem ser detalhadas e, como eu acabei de falar, precisas. E caso tenha evidências concretas, imagine que você tem evidências de algumas fake news. Você então vai ter que fazer acusações bem claras, se for o caso, ou então insinuar algumas acusações, quando você não toma a decisão da sua opinião direta, não é? Você também tem que colocar as fontes indicadas que contribuem para isso. A fonte indicada é segundo o jornal tal, segundo no dia tal, segundo a reportagem, segundo a fala de alguém. Você precisa de desenvolver as fontes e você precisa de sensibilizar o seu leitor. Como você sensibiliza o seu leitor? Colocando como que você se posiciona em relação a esse fato. A essas notícias ou essas notícias falsas trazem tais questões. Mas você tem que estar claro para você que elas trazem mesmo, que você tem certa posição diante disso e uma certeza para você se posicionar. Isso que é o apelo que você vai fazer. Muito bem. Então isso hoje, eu apelo de novo para você. Leia artigos de opinião para que você possa escrevê-los com qualidade, ok? Porque hoje você aprendeu o seguinte: artigo de opinião é um texto predominantemente jornalístico, mas você vai escrevê-lo muito durante o percurso da sua vida, na escola, então é preciso ler muito. Ele traz a interpretação do autor, que nesse caso agora será você, de um fato, nesse caso você vai trazer o fato da fake news. Ele vem assinado e ele não reflete a opinião do órgão que publica, no caso do artigo de opinião que é publicado. O seu não será, mas ele tem estas características. O articulista, nesse caso que é você agora, e o articulista que nós vimos, ele tem sempre o objetivo de apresentar seu ponto de vista sobre o assunto, usando o poder de argumentação, defendendo, exemplificando, justificando, desqualificando o que os outros falaram acerca daquilo. E para escrever um artigo de opinião, é importante que você leia outros pontos de vista de outras pessoas, anotar num papel para que os argumentos, você decide quais que vão ajudar você a escrever o seu, tá? Bom, leve em consideração quem que vai ler a sua produção. Nesse caso será sua professora, seus colegas, não é? E você vai pensar num enunciado, numa ideia, num título legal para você defender. E para fazer a citação de alguém, importante, você vai ter que debater bastante o tema, tá? Faça a citação de alguém que já conhece o tema, ok? E crie um título que desperte o interesse e curiosidade do leitor, ok? Bom, quando terminar o texto, você então apresenta o título e convida alguém para ler se ele é persuasivo, tá? É isso. Então, gente, chegamos ao final do nosso PET. Foi um prazer
imenso estar com você nesse bimestre letivo, tá? E espero estar com você no terceiro bimestre. Boa sorte, bom trabalho e até lá!